O dia em que Lampião enganou Cangaceiro no sertão e transformou tudo para Maria Bonita, quando a poeira dançava ao vento como se quisesse celebrar um ritual de morte. O sol escaldante parecia se reter no céu, observando, rindo da arrogância humana. Joaquim Ferreira, um ex-volante da polícia, sentiu o peso do passado sufocando seu peito. Ele estava em busca de vingança, e para isso havia se juntado a Zé Preto, Chico Bento e Severino Ramos. Eles mergulharam em um plano audacioso para capturar Lampião, o temido rei do cangaço, atraídos pela generosa recompensa oferecida. Enquanto os 4 amigos se infiltravam nas ruas da cidade, um ar de mistério e expectativa pairava no ar. Eles sabiam que o sertão tinha suas armadilhas e que Lampião não era apenas um homem, mas uma lenda viva disfarçada em pele de adivinho. Cada um deles tinha suas razões. Joaquim, um desejo ardente por redenção. Zé Preto, um amigo que buscava justiça por um irmão. Chico Bento, o plano estava se esmoronando. Severino, atormentado por suas memórias sombrias, fugiu sem olhar para trás. Joaquim viu seu grupo se desfazer em meio ao caos, enquanto Zé Preto, com uma coragem desmedida, sucumbiu em uma emboscada cruel. A dor e a raiva o consumiram. Apenas ele e Chico Bento estavam de pé. Em meio ao tiroteio, Joaquim se viu frente a frente com Lampião. O cangaceiro, com um sorriso que poderia derreter o coração da mais fria das almas, o olhou nos olhos. Então você acha que pode me capturar? Olhe ao redor. A provocação ecoou, enquanto Joaquim sentiu o chão se abrir sob seus pés. E foi aí que a luta começou. Um embate entre a luz e a escuridão. Entre um homem que queria redimir-se e outro que vivia de sua própria moralidade distorcida. Com um movimento astuto, Lampião atacou. Joaquim, pego de surpresa, sentiu a lâmina afiada rasgar sua carne. O grito escapuliu de seus lábios, um som dilacerante que se misturou ao vento quente do sertão. A sensação de desespero a envolveu como uma nuvem negra. Tudo se despedaçou. Isso não é o fim, amigo, sussurrou o rei do cangaço, enquanto a adrenalina pulsava em cada curva da dor de Joaquim. O sertão seria testemunha de mais um ciclo de fúria alimentado pela vingança e pela perda. À medida que as sombras se transformavam em noite, as lendas do sertão contariam essa história. E em cada sussurro de dor, Maria Bonita estaria entrelaçada, como sempre, com o destino de Joaquim. O sertão poderia ter mais surpresas a revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que a noite abraçava o sertão, a dor que Joaquim sentia parecia não ter fim. O sangue escorria lentamente, como se cada gota contasse sua história de fracasso e desespero. Sentado no chão, ofegante, ele olhou para Lampião, que o observava com curiosidade. O cangaceiro não parecia satisfeito apenas em vencer. Havia algo mais naquele olhar, um brilho peculiar que deixou Joaquim inquieto.
Você não entende, Joaquim. Lampião disse, sua voz suave como o vento. Todo esse ódio é um ciclo. Você quer vingança, mas o que vai sobrar depois? Olha ao seu redor. Joaquim, atordoado, tentou se levantar, mas as pernas tremiam e o corpo gritava em dor. Do canto do olho, ele viu algo se mover entre as sombras. Era Chico Bento, arrastando-se, mas a sua expressão parecia diferente. Não era o medo que Joaquim esperava ver. Havia determinação, mas também uma frieza inexplicável. Ele se aproximou, os olhos fixos em Joaquim e Lampião. Eu não sei como você não percebeu, Joaquim. Chico começou, sua voz calada. Toda essa busca, eu a planejei junto com Lampião. Isso não é sobre justiça, é sobre poder. A revelação caiu como um peso imenso sobre Joaquim. Ele olhou de Chico para Lampião, os dois agora aliados em um jogo que ele mal conseguia compreender. Você me traiu! A indignação brotou junto com um nó na garganta de Joaquim. Para que tudo isso? Para ser um capanga de Lampião? Não, eu tinha que fazer isso. Você estava tão cego pela vingança que não via a verdade. Lampião não é o monstro que pintaram. Esse sertão é mais do que lenda, é sobrevivência. E o que você está fazendo, buscando vingança, só perpetuará mais dor. As palavras de Chico feriram mais que qualquer lâmina. Joaquim se sentiu cada vez mais isolado, como se estivesse preso no olho de um furacão. Numa fração de segundo, as estrelas no céu pareceram diminuir, e a tensão se espessou no ar. Lampião sorria, satisfeito com a confusão. Você pode se levantar, Joaquim, mas a escolha é sua. Siga com esse ódio ou se junte a nós. O sertão precisa de um novo reinado, um que respeite suas raízes. Mas a humilhação do momento foi brutal. Joaquim, ferido e confuso, não sabia mais em quem confiar. Chico não era mais o amigo leal. Ele era um traidor. E Lampião, um manipulador que tinha o poder de destruir tudo ao seu redor. Mas, e se havia uma verdade nas palavras de Chico? E se sua obsessão pela vingança era o que o tornava cego? Nesse instante de vulnerabilidade, um tiro ecoou na noite. Joaquim virou a cabeça, o som penetrante rasgando a atmosfera silenciosa. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura emergiu das sombras. Era Severino, que havia fugido da emboscada. Ao seu lado, uma mulher vestida em traje simples, mas com um olhar de fogo, apontava uma arma para Lampião. Chega! Eu não deixarei você destruir mais vidas! A mulher gritou, sua voz carregada de emoção. Joaquim imediatamente reconheceu aquele olhar. Era Maria Bonita. A revelação cortou tudo como uma faca afiada. Maria Bonita estava ali, em uma posição de poder, protegendo o homem que havia ferido seu amor. O sertão, uma terra de tantas reviravoltas, agora parecia mais confuso do que nunca. O que você está fazendo aqui? Joaquim gritou, a mente em turbilhão. Vim acabar com essa loucura, respondeu Maria. O olhar firme. É hora de desmontar essa roda de dor. Não importa de que lado você esteja, Joaquim. Eu vou proteger o que resta deste lugar. E assim, em meio às sombras do sertão, o embate se intensificava. O destino de todos estava prestes a ser decidido em meio à traição, segredos e uma luta pela sobrevivência que desafiaria tudo o que eles conheciam. Alguma coisa profunda estava prestes a acontecer e a pergunta permanecia, ecoando. Quem realmente era o inimigo? E mais importante, quem seria o verdadeiro rei do sertão?
A tensão no ar era palpável quando Maria Bonita se posicionou, arma em punho, diante de Lampião. Não deixarei você destruir mais vidas. Sua voz cortou a noite e Joaquim sentiu um misto de alívio e confusão. Mas antes que pudesse absorver o que estava acontecendo, uma nova sombra emergiu. Era algo que nenhum deles esperava. Uma figura alta, encapuzada, avançava rapidamente. Com um movimento rápido, o encapuzado puxou uma pistola e disparou. O som do tiro ecoou como um trovão, reverberando nas paredes de terra batida ao redor. Mas não foi Lampião que caiu. Foi Maria Bonita. O impacto foi trágico. Ela se curvou, a arma escorregou de suas mãos e caiu no chão de barro. Joaquim paralisou, seu coração disparando. "Não!" gritou ele, a voz quebrada. Lampião, reconhecendo a gravidade da situação, virou-se rapidamente, sua expressão mudando de arrogância para horror. "Maria!" Ele se lançou na direção dela, ignorando Joaquim e Chico, que estavam congelados, horrorizados com a cena. Joaquim mal podia crer no que via. O amor de sua vida, a mulher que sempre lutou ao seu lado, agora caía em suas mãos como uma pétala murcha. Mas o encapuzado continuou, caminhando sem hesitação. O manto escurecia seu rosto, mas a aura que emanava era inegavelmente poderosa. "É hora de acabar com as lendas, com os ídolos que você construiu, Lampião", disse ele, a voz soando como o ruído de uma tempestade se aproximando. Lampião, agora irado, ergueu a arma. Mas o encapuzado foi mais rápido. Com uma precisão chocante, desferiu um golpe que fez Lampião cair de joelhos. "Você não é mais o rei desse sertão. Acabou a farsa." Joaquim, ainda em estado de choque, finalmente reagiu. Apegar-se ao desejo por vingança parecia insignificante diante daquela cena trágica. Ele foi até Maria Bonita, que lutava para respirar, o olhar perdido. "Maria, não! Fique comigo!" As lágrimas escorriam pela sua face, enquanto o desespero consumia. "Joaquim, é hora de..." Ela ofegou, as palavras enroladas em dor. Mas então o encapuzado virou-se para ele, desafiador. "Você ainda não entendeu, Joaquim. A guerra que você queria travar é apenas uma peça no grande jogo do sertão. E Lampião não é quem você pensa que é." Um frio percorreu a espinha de Joaquim. Ele olhou para Lampião, agora no chão. As sombras lançadas por suas dúvidas passaram a ser mais pesadas. Mas o que estava acontecendo? O que aquele desconhecido queria dizer? "Quem é você?" Joaquim perguntou, sua voz tremendo. Com um movimento dramático, o encapuzado puxou o capuz, revelando um semblante familiar. Os olhos de Joaquim se alargaram em horror e reconhecimento. "Sou eu, Miguel, seu irmão, e é você quem precisa entender a verdade." O choque foi como um raio. Miguel, o irmão que todos acreditavam ter morrido na guerra há anos. A culpa e a confusão explodiram dentro de Joaquim, enquanto todas as certezas que ele tinha até aquele momento começaram a ruir. "Por que você? Por que não me disse?" "Porque a verdade é mais complicada e você estava cego pela dor. O sertão é imenso, mas ele não precisa ser dominado por sangue." A voz de Miguel parecia ecoar como um aviso. Cada palavra um golpe na alma de Joaquim. Enquanto Maria Bonita começava a perder a consciência, o horizonte se tornava uma linha tênue entre o passado e o presente. O destino de todos parecia estar entrelaçado em uma teia de mentiras e lealdades quebradas. Joaquim, em um momento de dúvida,
se viu no centro de uma tempestade que mudaria não só seu destino, mas de todos ao seu redor. O sertão nunca foi apenas um lugar. Era uma ideia, um sonho, e agora isso estava prestes a desmoronar. E enquanto o silêncio se instalava, Joaquim ansiava por respostas. Uma verdade mais profunda e nem Miguel poderia revelar. Afinal, quem realmente era o verdadeiro rei do sertão? O choque era overpowering. Joaquim olhou fixamente para Miguel, o irmão perdido. As palavras ecoavam em sua mente, mas o grito de Maria Bonita o trouxe de volta à realidade. "Maria!" ele gritou, tentando segurá-la. Mas a dor dela era um eco distante, quase insuportável. Miguel respirava rápido. "Você precisa entender, Joaquim." Ele se aproximou, a urgência em seu olhar. Lampião não é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro vilão está mais perto do que você imagina. A tempestade de dúvidas girava na mente de Joaquim. Ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, um abismo de incertezas. Lampião, naquele momento, também estava no chão, aturdido. "Você acha que eu sou monstro? Olhe ao redor! O sertão está em ruínas e a culpa é de quem você menos espera." As palavras dele flutuavam, mas Joaquim mal podia processar. Quando tudo parecia uma tela embaçada, a figura encapuzada deu um passo à frente. Um manto pesado parecia absorver a luz ao redor. "Acabou a farsa, Lampião!" E foi então que, com um movimento ágil, ele virou-se para Joaquim, os olhos brilhando como fogo. "E você, Joaquim, precisa decidir quem você realmente é." Joaquim sentiu seu estômago revirar. Uma verdade escondida no fundo de sua alma começou a surgir, e ele sentiu um nó na garganta difícil de engolir. "Como assim quem eu sou? Você não se lembrou? Você não é apenas um homem em busca de vingança. Você é o filho de Cangaceiro da Luz, Joaquim." O grito do encapuzado parecia atravessar o espaço. "Seu pai tem segredos, laços e conexões que o uniram a este sertão. Você é mais do que você pensa." As palavras cortaram Joaquim como uma lâmina afiada. Ele olhou para Miguel, que estava igual a ele, sem reação. O ar ficou pesado e a realidade devastadora começou a despedaçar o que restava da sua sanidade. "O que você está dizendo? Meu pai, Cangaceiro da Luz?" O coração batia tão rápido que parecia que poderia sair pela boca. "Sim, e isso significa que você tem um legado a cumprir. Não é apenas vingança que você procura. É reconhecimento." A afirmação do encapuzado disparou um mix de emoções dentro de Joaquim. Havia algo verdadeiro e aterrorizante naquelas palavras. Enquanto Maria continuava a lutar pela vida, as oscilações do sertão pareciam intensificar-se. Severino, que observava tudo de longe, murmurava para si mesmo: "Isso teve um gosto amargo. Não era para ser assim." Seu olhar era de choque e confusão, refletindo o turbilhão de sentimentos ali. O encapuzado, então, virou rapidamente e disparou um segundo tiro. O som ressoou mais uma vez. Desta vez, a bala atingiu diretamente Lampião. Ele caiu, os olhos arregalados de incredulidade. "Você me traiu!" Mas o encapuzado não se virou. A cena se tornava mais intensa. Maria, ainda lutando para se manter viva, olhou para Joaquim com um misto de força e fragilidade. "Você precisa escolher, Joaquim. O sertão e suas histórias não podem continuar a ser moldados por ódio e vingança." As palavras dela pareciam deslizar em sua alma, construindo uma ponte onde o amor e a dor se entrelaçavam. E enquanto a noite se aprofundava,
uma revelação se desenrolava. O verdadeiro inimigo poderia não ser Lampião ou Miguel. Poderia ser a própria mágoa que pairava sobre o sertão. E se o legado de Joaquim não fosse um fardo, mas uma oportunidade de redimir tudo? Mas antes que pudesse pensar mais, uma explosão distante iluminou o céu. O cenário explodiu em chamas e sombras, e uma nova figura surgiu no horizonte. Um grupo armado avançando em direção a eles. O sertão, que sempre prometia surpresas, agora estava prestes a mudar tudo novamente. Com a dúvida pesada sobre o que aconteceria a seguir, a tempestade se aproximava, trazendo consequências que todos ali não podiam imaginar. Enquanto a explosão distante iluminava o céu, Joaquim sentiu o peso do destino cair sobre seus ombros. O medo se alastrava em seu peito. Maria, não desista de mim! A voz dele tremia, mas ela pareceu perdida em um abismo de dor. O sangue escorria, e os olhos dela se fechavam. Ele olhou para Miguel, que estava ali com a verdade crua e pesada. A tensão era palpável. É hora de acabar com as lendas. O encapuzado se posicionou, de forma imponente. Um ar de expectativa envolvia o clima. Cada segundo parecia uma eternidade. Lampião, no chão, aparentemente derrotado, olhou para todos com um olhar doentio. Você não pode fazer isso, Miguel. Você não sabe o que está fazendo. Mas a determinação do irmão ressoava como um trovão. No entanto, antes que Joaquim pudesse processar tudo, um novo tiro ecoou. Não! Foi tudo o que ele conseguiu gritar. O impacto não veio da direção de Miguel, mas de trás dele. Uma silhueta emergiu das sombras. Um punhal cortante foi lançado com precisão, atingindo Miguel no peito. A cena congelou. Os olhos de Miguel se ampliaram e ele caiu, a vida se esvaindo rapidamente. O mundo girou em torno de Joaquim. Não, não, não! Ele se aproximou, sem saber como agir, as mãos trêmulas. O que acontecia? A confusão tomou conta, um turbilhão de sentimentos, uma mistura aterradora de perda e choque. O encapuzado, ainda de pé, olhou em direção ao novo atacante. Era uma mulher com uma máscara, o olhar tão intenso quanto uma chama. Ela carregava o peso de algo desastroso. Você interferiu no que não deveria. A mulher gritou, a voz cortando o ar como um grito de guerra. Tava tudo destinado a ser diferente. Joaquim mal conseguia respirar. A raiva e a dor se misturavam, e alguém, sem que ele percebesse, havia acendido uma nova guerra. Quem é você? Perguntou Joaquim, sua voz quase inaudível. A mulher tirou a máscara, e Joaquim congelou. Era uma figura familiar, mas agora distorcida pela tristeza. Era a irmã de Zé Preto. Clara, por que você fez isso? Você sabe o que estava costurando aqui, garota? O desespero o dominava. A história do sertão estava emaranhada em laços que ele nunca poderia ter imaginado. Eu sempre soube, Clara respondeu, os olhos brilhando com uma paixão fervorosa. A vingança nunca é o caminho. Mas quando Miguel voltou, tudo se desfez. O verdadeiro poder não está em quem você é, mas nas escolhas que faz. Joaquim sentiu o chão se abrir. Ele não precisava apenas de respostas, mas de uma saída. Maria tentava se segurar, mas a vida escapava entre seus dedos. Joaquim! Sussurrou ela, os lábios pálidos. Você precisa! E então ela desmaiou, os olhos fechando lentamente. Não, não, Maria! O desespero agora era um grito em sua cabeça, um eco sem fim. Enquanto isso, o sertão ao redor pegava fogo.
As chamas refletiam as lutas não apenas de seus corações, mas de uma terra repleta de histórias. Joaquim olhou para Lampião, que tentava se levantar. Eu não estou acabado! Ninguém mais vai! Mas a voz dele começou a falhar. Chega de mentiras! Clara gritou, avançando na direção de todos, revelando um amuleto pendurado em seu pescoço. O mesmo amuleto que Joaquim reconheceria de histórias antigas. Você não percebe? Todos nós estamos conectados de maneira que você nunca entendeu. O mundo parecia desmoronar. Cada nova revelação deixava Joaquim sem chão. Agora, quem era o verdadeiro vilão? Como tudo isso se entrelaçava? E quando a poeira finalmente assentasse, que rei sobraria no sertão? O caos os envolvia, mas no fundo do seu ser, a resposta para tudo começava a se formar. E a única coisa certa era que nada seria como antes. Enquanto a noite se tornava um manto escuro sobre o sertão, Joaquim sentia a adrenalina pulsar em suas veias. A dor pela perda de Maria Bonita misturava-se com um gancho de confusão e raiva em seu coração. Miguel, seu irmão supostamente morto, agora revelava segredos que deixavam tudo de cabeça para baixo. Mas, antes que ele pudesse raciocinar mais sobre o que tudo isso significava, o clima ao redor começou a mudar. Um tremor passou pelo chão, como se a terra estivesse viva. O barulho de cascalhos se movendo ao longe era inquietante. Joaquim olhou para os outros e seus olhares vacilaram entre a confusão e o terror. Clara, que até então parecia ter tudo sob controle, deu um passo atrás, seu rosto pálido como a lua cheia. — Que está acontecendo? Ela sussurrou, o medo agora atingindo sua voz. E então, num instante em que o tempo pareceu parar, uma onda de luz cortou a escuridão. Uma figura abominável emergiu da bruma, uma silhueta robusta e imponente que se movia em direção a eles. O som de passos pesados se intensificou e a cada passo, uma sensação de morte pairava. Joaquim, paralisado de medo, sentiu a gravidade do momento. A figura avançou e a luz revelou a verdade devastadora. Era o pai de Joaquim, cangaceiro da luz, que todos acreditavam ter morrido. Você estava tão focado na vingança, Joaquim. Sua voz ecoava, profunda e profunda como o próprio sertão. Mas quem realmente estava puxando as cordas era eu. O coração de Joaquim disparou. Não! Você não pode ser ele! Gritou, sem saber se estava certo sobre o que via. Miguel olhou atônito para o pai, confuso e em choque. Por que você não nos contou? Por que deixou todos pensarem que você estava morto? A pergunta pendia no ar, entorpecendo todos os presentes. Porque a verdade é perigosa, meu filho. Cangaceiro da luz disse. A intensidade em sua voz era quase palpável. Eu tinha que desaparecer para proteger vocês e o sertão. Suas palavras ressoaram na escuridão e as sombras ao seu redor pareciam dançar de forma inquietante. Lampião não é o verdadeiro problema. O sertão está sendo consumido por uma guerra que se alimenta de vocês. A perplexidade tomou conta do grupo. Joaquim olhou para Lampião, que ainda se recuperava da queda. Essa é uma farsa! Vocês não entendem! A luta nunca foi contra mim, mas para manter a verdade oculta, disse ele, um misto de dor e súplica em seus olhos. O que você realmente deseja, Joaquim? Com a revelação devastadora entorpecendo o pensamento, Joaquim se sentiu consumido por uma tempestade de emoções. Miguel estava em choque, Clara só podia balbuciar. E Maria Bonita ainda lutava pela vida ao seu lado. Uma série de perguntas quis escapar de sua boca,
Mas ao invés, um medo profundo o engoliu. O desejo de vingança agora parecia insignificante diante do peso da nova verdade. Antes que alguém pudesse reagir, um barulho inesperado irrompeu. Uma explosão repentina. As balas não vinham do nada, mas de um grupo fortemente armado que se aproximava, delimitando o horizonte. Os olhos de Joaquim se arregalaram, e a cena ficou ainda mais apocalíptica. A batalha que ele pensou ser uma solução, agora se tornava um pesadelo em coletividade. Ele olhou para Miguel, seu irmão dado como morto, e seu pai, que não sabia mais em quem confiar. O sertão se tornava um campo de batalha em que nem todas as verdades estavam expostas. Um grito ecoou pelo ar, e tudo acabou se transformando em um caos impenetrável. A dúvida pairava. O que realmente significava ser o filho de Cangaceiro da Luz? E o que isso significaria para todos eles? Enquanto as sombras se aproximavam, Joaquim percebeu que a verdadeira luta apenas começava. E a pergunta que ecoava em seu coração era: se o sertão estava mesmo à beira de um colapso, quem deles realmente teria força para mudar seu destino? Enquanto a noite se tornava um manto escuro sobre o sertão, Joaquim, o desespero pelo estado de Maria Bonita misturava-se com a revelação de que Miguel, seu irmão, estava vivo. Os sentimentos se embrulhavam dentro dele, como uma tempestade prestes a se desfazer. Mas antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um som ressoou pelo ar. Um eco distante que se intensificava a cada segundo. Uma série de tiros começou a ecoar, cortes e estalos que reverberavam no chão. Joaquim se virou, o coração disparando. Quem está atirando? Gritou a voz rasgada pelo medo. Mas a resposta não veio a tempo, pois uma nova figura surgiu no horizonte, chamando a atenção de todos. Era Zé Preto, rosto pálido, armas em riste, com uma expressão que misturava loucura e determinação. Vocês pensaram que acabaria assim? Ele gritou, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Mas o que deixou Joaquim paralisado não foram apenas as palavras de Zé Preto, mas a verdade que surgiu em meio à confusão. Clara, atrás dele, sorriu. Um sorriso que falava mais do que 1000 palavras. Clara, o que você está fazendo aqui com ele? A incredulidade de Joaquim se transformou em uma maré de choque. A cena parecia surreal, como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Clara e Zé Preto trocaram olhares cúmplices, como se fossem dois lados da mesma moeda, unidos por um segredo sombrio. Você não sabe de nada. O tempo ficou parado. Joaquim olhou para Miguel, que se mantinha atordoado, e depois voltou a olhar para a irmã de Zé Preto, as peças começando a se encaixar de forma insuportável. Vocês planejaram tudo isso? A traição parecia cortá-lo em pedacinhos. Estamos tentando derrubar Lampião, Joaquim. Zé Preto respondeu ardendo em espírito. Ele não é o verdadeiro rei. E vocês precisam entender que essa luta é pela sobrevivência do sertão. A determinação na voz dele infundiu um novo tipo de caos. As revelações estavam apenas começando, mas a verdadeira bomba estava prestes a explodir. Clara, avançando para frente, desferiu uma frase que fez o coração de Joaquim parar. Lampião é seu pai, Joaquim! As palavras saíram de seus lábios como veneno, e o mundo ao redor dele começou a girar. Não pode ser! Joaquim gaguejou, as visões de sua infância se desdobrando em imagens confusas. O sangue gelou em suas veias. Você está mentindo! Mas Clara permaneceu firme, o olhar intenso. Fui eu que escondi.
Fui eu que fiz com que você acreditasse que era forte, que poderia se vingar. Mas a verdade estava ali o tempo todo. O choque foi esmagador. Ele olhou para Lampião no chão, que agora tentava se levantar, o olhar dele misturando dor e triunfo. Joaquim, escute sua irmã. O sertão sempre foi meu lar. Eu fiz o que tinha que fazer. A cena bombástica deixava Joaquim paralisado, como se não houvesse saída. Sua vida, tudo o que acreditava, estava sendo consumido pela verdade. Isso não pode ser verdade. Miguel interveio, a voz trêmula, mas cheia de fervor. Se isso for verdade, então tudo está perdido. E antes que pudesse terminar, uma nova explosão rompeu o ar. Chamas estouraram como flores de fogo. O céu iluminou-se e o pânico tomou conta. Do nada, um grupo de homens armados e mascarados invadiu a cena, cercando os quatro com objetivos obscuros. O sertão parecia estar em guerra consigo mesmo, e a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais embaçada. Fiquem onde estão! Um dos homens gritou, apontando a arma para todos eles. Mas a tensão estava muito além do que esses homens podiam imaginar. E Joaquim, sentado na beira do abismo emocional, percebeu que a verdadeira luta não era apenas pela reivindicação do sertão, mas pela verdade de quem eles realmente eram. Enquanto os planos dos homens armados se desenrolavam e as chamas ainda dançavam ao fundo, Joaquim sentiu uma fraqueza se apoderar dele, e a pergunta ressoava em sua mente: quem ele realmente era? E se tudo isso fosse parte de um jogo muito maior? O sertão prometia muito mais do que suas histórias poderiam contar, e naquele momento tudo estava prestes a mudar novamente. O clima estava carregado, feito um pano úmido que mal deixava respirar. Joaquim fixou os olhos em Zé Preto e Clara, sem entender onde aquela revelação absurda o levaria. Ele sentiu seu coração acelerar, cada batida ecoando em sua mente. Lampião é seu pai, ecoou em seus ouvidos como um tambor distante. O perguntava se tudo que havia lutado valia a pena, se tinha mesmo algum sentido. No entanto, o tempo não esperava e cada segundo se tornava um fio tenso na corda da situação. O grupo armado se aproximava, com passos pesados e ameaçadores. "Preparem-se, eles vêm!" gritou um dos homens, comandando a equipe. O sertão estava prestes a explodir em um espetáculo de caos e desespero. Joaquim olhou para Miguel, olhos cheios de perguntas. O que fazemos agora? O irmão apenas balançou a cabeça, o pânico tomando conta de sua expressão. E aí Clara fez algo inesperado. Ela avançou como uma flecha desenfreada, e, de repente, lançou-se para frente em direção ao grupo armado. "Não, Clara, espere!" O grito de Joaquim se perdeu no barulho. Mas ela já estava lá, desafiadora. "Pare! O que você quer?" A mulher estava disposta a tudo. Os homens pararam, confundidos. E em meio a esse silêncio tenso, Clara levantou algo acima da cabeça. Era um amuleto, o mesmo que Joaquim havia visto antes em seu pescoço. "Eu sei a verdade. Fui eu que escondi tudo." Sua voz cortou o ar como uma faca afiada. O grupo, sem saber o que fazer, hesitou. Mas a reviravolta estava apenas começando. Um resplendor irrompeu do amuleto, lançando um brilho ofuscante que fez todos fecharem os olhos. E, por um momento,
Tudo parecia suspenso na luz. E então um grito rasgou o silêncio. Não era qualquer um, mas a voz de Maria Bonita. Joaquim, cuidado! O aviso de Maria foi como um relâmpago entre as sombras. Joaquim voltou-se, mas antes que pudesse agir, uma explosão rolou pelo ar. O chão tremeu sob seus pés e tudo se desfez em um caos tumultuado. Se sentiu sendo puxado para trás, as sombras dançando diante de seus olhos. E então, tudo se tornou um emaranhado. As balas voaram. Clara caiu. O amuleto rolou longe. Joaquim viu a cena em câmera lenta. O corpo dela se contorcendo em agonia. Olhou para Miguel e os dois entendiam. A guerra tinha começado de verdade. Vamos correr! Gritou Joaquim, pegando Miguel pela mão. Mas antes que pudessem avançar, Lampião, ainda no chão, levantou a mão, uma expressão que misturava dor e poder. Espere! Você não pode! A voz dele tremia com uma emoção desconhecida. E então, como se a terra estivesse viva, tudo mudou. Outra figura surgiu do nada, de um canto escuro da noite. Alto e imponente, apenas uma sombra em movimento. Basta, Lampião! A voz ecoou como um trovão. Joaquim sentiu um frio na espinha, a realidade começando a se descer na beira de um abismo. A figura encapuzada lançou um olhar malicioso para todos à sua volta. Eu sou o verdadeiro controlador deste sertão, e chegou a hora de acertarmos contas por todos os erros, incluindo os seus, Joaquim. As palavras dela cortaram como espinhos. Joaquim ficou paralisado. O peso da verdade pairando no ar. O que você quer dizer? A pergunta escapuliu dos lábios de Joaquim, e ele sentiu a necessidade de respostas. Mas o silêncio foi apenas um eco perturbador. É hora de despertar a verdadeira natureza do que você é. O encapuzado riu, um som que gelava a alma. Enquanto isso, o caos aumentava ao redor, confirmando que as revelações não parariam por ali. Mistérios estavam se desdobrando, e alguém carregava segredos muito mais profundos. Joaquim olhou para Miguel, o irmão perdido entre a confusão. O que está acontecendo? Mas a este ponto a pergunta soava vazia, e então o grito de Maria ressoou uma última vez. Joaquim, lembre-se do que eu disse. E tudo ficou em um silêncio mortal enquanto a luta se intensificava e o sertão prometia mais do que eles estavam prontos para enfrentar. O que viria a seguir era um jogo muito mais perigoso. E, acima de tudo, uma luta por algo que Joaquim nunca imaginou que teria que salvar. E ele sabia, nada seria como antes. Ficou imerso no pensamento, sentindo que tudo havia mudado. Seria ele o que quer que o maligno encapuzado esperava dele? Acima de tudo, que verdade era essa que tornaria tudo ainda mais complicado? O sertão estava em chamas. E o destino deles estava prestes a despedaçar em 1000 pedaços. Enquanto a tensão pairava no ar, a figura encapuzada avançava. E os corações de todos ali pulsavam em uníssono, como se o mundo ao redor estivesse prestes a explodir. Joaquim estava paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu trêmula, uma mistura de medo e descrença, pulsando em cada sílaba. Calem-se todos, a mulher ordenou, e as sombras pareciam engolir o resto do cenário. O sertão precisa entender. A verdade precisa ser revelada. Com isso, ela se inclinou um pouco para frente, e o capuz caiu, revelando um rosto que Joaquim não esperava ver. Sou eu, Beatriz. As palavras dela caíram como um peso sobre todos.
Beatriz, a mulher que todos pensavam estar morta há anos, agora se revelava como a líder do grupo armado. Você, Joaquim, precisa entender que sempre estive aqui. Por trás de cada evento trágico que ocorreu, eu sou quem controlou. O choque percorreu o corpo de Joaquim como um raio. Miguel, ao lado dele, soltou um gemido. Não, você não pode ser a Beatriz. Você não pode ser a traidora. A raiva rasgava a voz dele. Mas ela sorriu, um sorriso que misturava tristeza e desdém. Você achou que podia se libertar da dor, de cada sangue que foi derramado? Eu sempre fui a sombra por trás dos cangaceiros, manipulando cada movimento. O sertão, que já parecia uma jaula, agora se tornava um labirinto de mentiras. Lampião tentava se levantar, sua postura debilitada, mas a verdade agora o afligia mais que qualquer ferimento. Você está mentindo! Você não tem poder aqui! Ele gritou, mas suas palavras soavam vazias. O pânico piscando em seus olhos. Sou eu quem detém o poder, Lampião, não você! Beatriz se virou para ele, suas palavras incisivas como lâminas. Seu reinado sempre foi uma ilusão. O medo que você espalhou, que sou eu quem mantenho sob controle. Joaquim sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que estava acontecendo? A revelação se enredava em seus pensamentos, enquanto Maria Bonita, inconsciente ao seu lado, parecia tão distante. As chamas aumentavam, refletindo as batalhas não só no sertão, mas dentro de cada um deles. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a ocorrer. Beatriz ergueu o amuleto, e a luz começou a pulsar. Esta terra é mais antiga do que todos nós, e seu destino está ligado à minha família. O que cada um de vocês viu como traumas e perdas foi parte de um plano muito maior. A voz dela ecoava pelo sertão, cercada por uma aura mística. Joaquim, incapaz de processar, sentiu o coração acelerar. Qual plano? Que plano é esse? Ele perguntou, a amargura se entrelaçando à esperança. Mas antes que Beatriz pudesse responder, um grito cortou o ar e uma nova figura inexplicável surgiu. A energia ao redor explodiu em um turbilhão de luz. Uma mulher vestida de branco, com tamanha intensidade, deixou todos em choque. Chega, disse ela, e exalava uma presença que fazia o ar tremer. Chegou a hora de enfrentar a verdade. Nós somos as guardiãs desse sertão. Joaquim mal podia acreditar em seus olhos. A aura da mulher irradiava um poder que ele não conseguia compreender. Quem? Quem é você? Joaquim conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Sou Luna, irmã de Beatriz. Ela respondeu, e a revelação o atingiu como um baque. O que vocês fizeram? Todos, não pode continuar. É hora de quebrar as correntes do passado e a culpa que carregam. As palavras de Luna reverberaram. O sertão estava prestes a explodir em uma tempestade de verdades ocultas. A atenção se voltava para Beatriz e Joaquim a encarava em busca de respostas. O que mais estava escondido? O que essa nova revelação significava? O caos continuou a se alastrar à sua volta, enquanto as conexões se espalhavam como raízes pelo sertão. A pergunta ecoava na mente de Joaquim. Eles eram verdadeiramente irmãos, conectados por algo maior? Mas a resposta estava tão perto quanto um soco no estômago, enquanto a cena à sua frente prometia um desfecho explosivo. E tudo estava prestes a mudar novamente. A tensão no ar parecia palpável, enquanto Beatriz e Luna se encaravam.
E a verdade de suas conexões era um peso que todos sentiam. Joaquim, ainda em choque, olhou para o irmão Miguel e para suas palavras cortaram a tensão como uma faca. E por um instante, a esperança de um novo futuro parecia surgir. Então, o que você propõe? Joaquim perguntou, a voz hesitante. Ele olhou para Maria, ainda desacordada. Eu quero que ela viva e que o sertão encontre paz. Mas como? Luna interveio, seus olhos cheios de determinação. A paz começa com o perdão. Se nós continuarmos nessa rota de vingança, vamos nos perder ainda mais. Precisamos quebrar esse ciclo e reescrever nossa história. A sinceridade de suas palavras colou todos aqueles ao seu redor em um silêncio reflexivo. Um novo som, como o rugir de um animal ferido, cortou o ar. Era Zé Preto, desesperado, seu olhar se perdendo em meio ao caos. Vocês não podem negociar com a dor. Olhe o que aconteceu com minha família. Ele apontou para a irmã Clara, caída ao chão, digna apenas de um lamento. O grupo armado se aproximava, a pressão crescendo. Joaquim deu um passo à frente, o coração batendo forte. Agora! Ele gritou, e a bandeira de rendição da dor do passado tremulou no ar. Vamos acabar com isso juntos! E aqui estava a verdadeira escolha. Beatriz e Luna, agora unidas pela família e pela dor, se aproximaram de Lampião, que, embora ferido, não estava derrotado. Chegou a hora de um novo amanhecer, Lampião. Beatriz declarou, e a impotência de anos de ódio começou a se dissolver como areia entre os dedos. Lampião ergueu a cabeça, seus olhos se encontrando com os de Joaquim. Então, fazemos isso por nossos mortos, por Maria, por todos os que já se foram? A pergunta era um eco de esperança e perda. Um grito repentino, o grenalhar das armas cortou o momento. O grupo armado havia se movimentado, um tiro ecoando pela aridez do sertão. Com um pêndulo de tempo, uma bala atingiu Zé Preto. O desespero tomou conta do lugar. Zé! Gritou Clara, caindo ao lado de seu irmão. O confronto, que parecia simples e claro, se transformou em um emaranhado visceral de vidas desmoronando em grito de dor. A urgência acionou os instintos de defesa. Joaquim e Miguel correram para proteger suas famílias. Luna, Beatriz, Clara, todos se uniram sob uma mesma bandeira de sobrevivência. Justamente então, algo diferente começou a acontecer. As vozes se elevaram, os gritos de dor se transformaram em um coro de decisões. Os atiradores hesitaram, reconhecendo que a luta só perpetuava o que sempre foram. Lampes não eram apenas lendas agora. Eles se mostravam homens com corações quebrados, refletindo a própria dor que existia naquele sertão. Basta de morte! Joaquim bradou, a voz potente e clara. Que seja o final da vingança. Vamos construir um novo sertão juntos. Ele olhou para Maria e viu seu olhar de apoio refletindo de volta. Houve um silêncio, e então as armas começaram a baixar. A união teceu um novo futuro. Enquanto o sol começava a romper o horizonte, cada um sentiu a promessa de uma nova história. O sertão, antes repleto de ódio e rancor, começava a se encher de esperança. E assim, enquanto as sombras da noite lentamente se dissipavam, no fundo todos sabiam que as feridas demorariam a cicatrizar, mas a presença de amigos, aliados e a força do amor poderiam mudar tudo. Mas quando tudo parecia ter se acalmado, uma nova questão surgiu nas mentes de todos. Como eles iriam lidar com as lembranças do passado e as promessas do futuro?
O sertão ainda estava cheio de mistérios, e a história deles apenas começando. E enquanto você se despede dessa incrível jornada de transformação e descobrimento, eu preciso te fazer um alerta importante. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Não perca nenhum segundo. Esmague aquele botão de like agora para ajudar o algoritmo. E por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Sua participação faz toda a diferença e, claro, não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Este é o momento de Dem.